Fala galera, Gabriel aqui. E mais uma análise de Bitcoin para vocês. Aconteceu muita coisa nos mercados esse dia, então esse vai ser um vídeo muito importante. E se esse é o tipo de conteúdo que você gosta, já deixa o like aí, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Bom, primeiramente eu tenho aqui o gráfico semanal do Bitcoin, certo? E como vocês podem ter acompanhado aí na última semana, ele veio com essa barra aí agressiva verde nos últimos dias, rompendo uma série aí de resistências, certo? Então, quais resistências a gente rompeu? Primeiramente, a gente rompeu essa linha de tendência que vinha desde o topo ali no final de 2021, certo? 2022 inteiro, teve alguns toques aqui, ele finalmente rompeu essa linha. Então, essa é a primeira resistência importante que ele rompeu. Você tem também um rompimento dos 25.200 ali mais ou menos, essa resistência horizontal, onde desde junho ele tinha caído aqui para baixo, ó, tava tentando romper, teve alguns testes aqui quase, aqui teve mais alguns testes, rompeu e rompeu com força dessa vez, e também rompeu a nossa linha aí, a nossa de 200 períodos, certo? Nossa média móvel de 200 períodos, essa linha vermelha aqui. Você que não sabe o que é a média móvel de 200 períodos, ela faz uma média entre as últimas 200 barras e traça essa linha aí, certo? Então, enfim, rompemos bastante e rompemos também essa linha de tendência aqui, ó, para cima. Rompemos, estamos nos mantendo aqui para cima dessa região, certo? Então, primeiramente é isso. Rompemos essas três resistências importantíssimas. E agora, se eu traçar uma Fibonacci aqui, ó, do topo até o fundo para vocês, a gente está atualmente agora, deixa eu ver aqui onde é o fundo, o topo exatamente certinho. A gente está exatamente agora tentando romper o nosso primeira resistência aí de Fibonacci, certo? 0,2 de Fibo. E, bom, os próximos alvos seriam aí, né? Os 36 mais ou menos, 42 e os 48 no 0,618, que para mim é uma das mais importantes aí, linhas de Fibonacci. Beleza, então no semanal é isso. Agora eu vou dar uma ampliada aqui, vamos dar uma olhada no diário, certo? No gráfico diário, você pode ver, né, o que se desenvolveu na semana, a gente rompeu. Essa aqui é aquela linha que tem no semanal. Depois que rompeu, teve até um reteste aqui, ó, da linha de 200 períodos do diário. E a gente estava se desenvolvendo aqui embaixo dessa linha, tentando romper os 25, tentando romper os 25. E, ó, nessa aqui ele chegou a encostar na linha, voltou, não rompeu os 25. E nessa barra aqui ele veio, pum, rompeu os 25 mil, rompeu essa linha. E agora a linha que estava atuando como resistência está atuando como suporte, certo? Aqui no dia de ontem a gente quase perdeu ela por um instante, que foi enquanto estava rolando a reunião do FOMC lá nos Estados Unidos, para decidir o que eles vão fazer sobre as taxas de juros ao longo do ano. Porém, ele se recuperou rapidinho, como vocês podem ver, e hoje já tem essa barra verde aqui, tentando quase novamente entrar nessa nova zona aí de resistência, que é entre os 28.700 ali até os 32 mil. Por que essa zona, né? Vocês podem ver que é um lugar onde o preço se consolidou aqui no passado. Então aqui eu acho que é a próxima zona para o Bitcoin entrar e ficar aqui, ó, brincando nessa zona, certo? Então beleza, de gráfico por enquanto é isso. A questão agora é, né, será que ele vai continuar essa tendência de alta? Será que ele vai cair? Foi só uma alta de momento, vai cair, vai voltar a cair? Eu vou expressar aí as minhas opiniões de acordo com o que está rolando aí no cenário macroeconômico e também vou falar sobre a questão da expectativa de longo prazo, né, relacionando com os ciclos do Bitcoin e o halving, certo? Bom, mas para começar, vamos entender o porquê dessa alta aí, certo? Primeiramente, não sei se vocês têm acompanhado, provavelmente sim, mas você tem bancos lá nos Estados Unidos que estão quebrando, certo? O primeiro banco a quebrar, maiorzinho assim, né, foi esse Silicon Valley Bank, SVB, que, bom, o banco quebrou, falta de liquidez, e os Estados Unidos tiveram que entrar com interferência aí, falando que eles vão pagar as dívidas desse banco, e criaram um plano já para pagar possíveis bancos que estejam também com problemas de liquidez e venham a poder quebrar aí, né, certo? Então eles vão ter que imprimir e ingerir dinheiro na economia. E o SVB aparentemente foi apenas o primeiro de muitos que estão com esses mesmos problemas. Um estudo aí aponta que tem mais ou menos 190 bancos dos Estados Unidos que são parecidos com o Silicon Valley Bank e que estão com uma situação muito parecida e poderiam quebrar. Então aqui eu vou dar uma lidinha nessa notícia rapidamente para vocês entenderem a situação, como que está relacionado, né, a quebra desse banco com as taxas de juros, com a impressão de dinheiro, a injeção de liquidez e como que isso afeta aí o preço do Bitcoin e dos ativos de risco, certo? Bom, primeiro eles estão falando aqui, né, que ele pode ter sido apenas a
ponta do iceberg de uma crise de larga escala, né? Uma crise bancária de larga escala nos Estados Unidos. E se afeta os Estados Unidos, afeta o sistema financeiro global inteiro, certo? Cerca de 4.800 instituições financeiras atualmente atuam no país e dessas 10% mostram em seu balanço perdas não reconhecidas que são maiores do que as do próprio Silicon Valley Bank que quebrou, certo? Então tem muito banco aí ferrado também, aproximadamente 190, segundo a notícia. Então mesmo que metade dos clientes não segurados comecem uma corrida bancária, quase 190 bancos podem sofrer o risco de imparidade, aí, né? De quebrar lá por não ter como pagar os seus usuários, quem depositou dinheiro lá. A posição frágil dos bancos de pequeno e médio porte dos Estados Unidos se escancarou com o aperto monetário conduzido pelo Federal Reserve, né, o Fed, que desde março do ano passado, como parte do combate à inflação, tem aumentado aí as taxas de juros. Então o que eles estão falando aqui? Que esse aperto monetário conduzido pelo Fed é o aumento das taxas de juros para combater a inflação que estava muito alta, certo? Então em apenas um ano, os juros saltaram no intervalo de 0 a 0,5% para alcançar juros de 4,5% a 4,75%. Então, um aumento brutal aí na taxa de juros e muito rápido. E o que isso influencia, né? Os juros, deixa eu carregar aqui essa outra notícia, eles influenciam o preço dos títulos de dívida norte-americanos, certo? Como você pode ver nessa notícia aqui, quando esses bancos, os que estão quebrando, né? O que aconteceu? Por que esses bancos estão quebrando, né? Em 2020, 2022, enquanto os Estados Unidos estavam imprimindo muito dinheiro, esses bancos estavam com muito dinheiro parado lá e o que eles fizeram? Eles compraram títulos de dívida do governo americano, que é um dos investimentos mais seguros que você pode fazer, né? É comprar o título de dívida do governo se você acredita que o governo não vai quebrar. Então eles compraram muitos títulos aí e na época os títulos estavam pagando equivalente a 1% em juros. Porém, após eles aumentarem tanto as taxas de juros, hoje em dia os títulos pagam 4,5% em juros, certo? Então, esses papéis que eles têm de título de dívida, que eles compraram lá em 2020 até 2022, que pagavam 1%, hoje em dia valem muito menos, porque você pode chegar lá nos Estados Unidos e comprar um papel que vale 4,5%. Então, vários bancos estão num prejuízo enorme aí, né? Que é o que eles vão falar aqui, ó. Ocorre que, com o aumento vertiginoso dos juros, os títulos de longo prazo, de 10, 20 e 30 anos, e hipotecas também, que compõem a reserva de liquidez desses bancos, que é onde eles estavam deixando seu dinheiro, estão sofrendo uma gigantesca perda de valor, certo? Então, até aí eles estão com essa dívida aí, né? Estão com essa dívida não, né? Essa perda em juros, mas até aí tudo bem, se pudesse esperar, beleza. O problema acontece quando as pessoas que depositaram dinheiro no banco vão lá e falam, não, todo mundo ao mesmo tempo vai lá e quer sacar o seu dinheiro. E eles não têm esse dinheiro para sacar porque eles investiram aí em títulos que valem muito menos e eles não têm dinheiro para pagar todo mundo que quer sacar. Então, sobre os bancos, é isso aí, certo? Quebrou, e daí o que os Estados Unidos fez? Eles falaram, não, peraí, a gente não vai deixar o banco quebrar, porque se esse banco quebrasse, poderia quebrar outros bancos, poderia quebrar vários bancos e gerar uma crise generalizada dos bancos. Então eles falaram, não, a gente vai lançar um programa aí para pagar as pessoas que estavam com dinheiro no banco. E foi feito um estudo que essa proposta aí que os Estados Unidos fez, né, para resgatar os bancos e não deixar os bancos quebrando, não só o SVB, mas vários bancos, né, eles falaram que bancos que estão numa situação parecida também serão salvos, não necessariamente todos, como eu vou mostrar mais para frente aqui, mas isso daí pode acabar injetando até 2 trilhões de dólares na economia, um estudo aí do JP Morgan, certo? Então o valor de 2 trilhões equivalente ao total de títulos detidos pelos bancos, seria nessa dívida dos bancos, exceto 5 maiores, seria o que eles teriam que usar para salvar os bancos aí. É aqui o que eu falei para vocês, que eles compraram os títulos a juros baixos, hoje em dia é caro, e bancos de pequeno e médio porte, eles são os que têm a maior exposição a esse tipo de papéis, certo? Então eles falaram que vão salvar os bancos, beleza, a situação está resolvida, vai ingerir muito mais dinheiro na economia. Porém, você tem essa mulher aqui, a Janet Yellen, eu vou passar um trecho do clipe, eu nem vou deixar o áudio inteiro, mas é só para vocês entenderem, eu vou explicar aqui. Esse cara aqui é um senador lá de Oklahoma, que ele estava falando com essa mulher aqui, essa velhinha, cadê a cara dela? A Janet Yellen, que ela trabalha no Federal Reserve, perguntando se, tipo, os Estados Unidos realmente iria pagar a dívida de todos esses bancos, porque tem muitos bancos dos Estados Unidos que estão nessa situação e podem vir a quebrar.
E o que ela falou, ela se enrolou aqui na hora de falar, depois vocês podem procurar esse trecho, tá em inglês, eu não sei se vocês entendem inglês, talvez alguém tenha traduzido, enfim. Mas o que ela falou é basicamente que eles não vão salvar todos os bancos e que vai ser um conjunto ali de pessoas do Fed, mais ela, mais o presidente, que vão decidir quais bancos são os que eles realmente precisam salvar para não gerar uma crise aí muito maior, né? Um contágio entre os bancos. Então, o que isso quer dizer? Que pode ser que mais bancos venham a quebrar, aumentando essa crise, e com mais bancos quebrando, as pessoas às vezes recorrem a fugir com esse dinheiro para ativos como o ouro, a prata, commodities, que são ativos finitos e seguros, e enquanto bancos estão quebrando, você não quer ter o seu dinheiro no banco, você quer ter o seu dinheiro em outras coisas. E além disso, né, dessa fuga por falta de confiança nos bancos, você também tem os Estados Unidos imprimindo trilhões e trilhões de dólares na economia, então o seu dinheiro, os seus dólares que você tiver guardado num banco vão estar valendo cada vez menos, porque eles estão imprimindo mais a troco de nada. Então você tem aí dois pontos que incentivam as pessoas a correrem a ativos mais seguros, né? Ou ativos como o Bitcoin, por exemplo, que seria o equivalente ao ouro digital, né? Um ativo finito. Acho que muitas pessoas estão começando a enxergar ele dessa forma agora e recorrendo ao Bitcoin como uma alternativa aí para fugir dessa situação aí de impressão de dinheiro, desvalorização de dinheiro e quebra nos bancos. E foi isso então que tem gerado aí esse nosso pump nos últimos tempos, essa situação péssima aí da economia, certo? Como eu peguei nessa notícia aqui, isso não é uma questão só nos Estados Unidos, você tem bancos como o Credit Suisse, lá na Europa, que também estava para quebrar e já pegou 50 bilhões emprestado do Banco Nacional da Suíça, então são mais 50 bilhões impressos do nada. E como vocês sabem, esses bancos são muito correlacionados e pode ser uma crise aí que traga problemas para mais bancos e mais impressão de dinheiro, então mais liquidez sendo ingerida nos mercados, o que vai valorizar aí os nossos ativos de risco e também esses ativos mais seguros como o ouro, a prata e commodities, certo? Eu separei nesse tweet aqui, ele vai mostrar como a injeção de liquidez, né, os momentos em que países estão imprimindo dinheiro afetam o preço do Bitcoin, certo? Então aqui, ó, nessa parte grifada, é justamente onde está acontecendo ao contrário, onde os países estão aumentando a taxa de juros, não estão imprimindo dinheiro e estão tentando enxugar, tirar dinheiro da economia, certo? Enquanto isso está acontecendo, ó, você pode ver... Essa internet está lenta aqui, gente, desculpa. Mas você pode ver que enquanto eles estão retirando aí liquidez, dinheiro dos mercados, o preço do Bitcoin tende a cair, certo? Aconteceu aqui em 2014, aconteceu aqui em 2018 e aconteceu aqui em 2022. Porém, o cenário mudou. Eles não podem mais ficar aumentando a taxa de juros e recolhendo dinheiro da economia, porque senão mais bancos vão quebrar e a crise vai ficar pior ainda. Então, eles estão voltando a imprimir dinheiro. E não só o Fed, como lá na Europa também. Como eu já tinha falado em alguns vídeos antes, a China e o Japão já estavam há algum tempo imprimindo dinheiro e você tem diversos países e regiões voltando a imprimir, injetar dinheiro na economia, certo? E quando essa curva aí, ó, volta a subir, eles voltam a ingerir dinheiro, o que acontece com o preço do Bitcoin? Ele volta a subir, certo? Que nem está acontecendo aqui agora, está voltando a subir. Então é muito importante aí acompanhar essa injeção de liquidez, todo esse cenário, eu acho que influencia bastante o preço do Bitcoin. Você teve também ontem a reunião do Federal Reserve para falar o que eles vão fazer com as taxas de juros, e a galera estava esperando que eles fossem começar a baixar já esse ano, por causa da crise dos bancos. Porém, eles vieram com um tom um pouco mais hawkish, né? O que é um tom hawkish? Eles não vieram mais com uma política um pouco mais agressiva do que o mercado estava esperando. Eles não falaram que não vão abaixar mais os juros esse ano, não vão abaixar juros esse ano. Subiram mais 25 pontos. Possivelmente pode subir mais 25, mas que vão ficar meio no 0 a 0. Eles não vão subir muito, mas também não vão abaixar os juros. Vão só abaixar lá pro ano que vem, desculpa. E isso é indicado aqui nesses pontinhos, né? Esses pontinhos, cada pontinho representa uma pessoa do Fed e a opinião dela do que eles deveriam fazer com as taxas de juros. E no caso, a opinião da maioria, né, onde tem esses mais pontinhos, foi isso que eu acabei de escrever. Onde os juros não vão ser muito mais aumentados, possivelmente mais 25 pontos no máximo, mas que eles também não pensam em abaixar os juros esse ano, eles pensam em ficar ali meio no 0 a 0. O que pode ser ruim para os bancos e pode trazer mais bancos a quebrar e pode piorar essa situação dos bancos. Então vale a pena acompanhar tudo isso que está rolando, porque isso influencia muito no preço do Bitcoin. Bom, falado sobre a questão dos bancos, taxas de juros e injeção de liquidez, vocês veem como isso é importante, como isso influencia o preço do Bitcoin, né? Quando eles estão imprimindo dinheiro, quando eles estão abaixando taxa de juros,
quando você tem todas essas questões aí, né, influencia bastante no preço de Bitcoin, tanto para cima quanto para baixo. No momento, está influenciando para cima e o cenário se desenha a continuar dessa forma. Fora isso, hoje você teve um dos maiores airdrops no mundo cripto, né, que foi o airdrop do token da Arbitrum, certo? E como eu já estava falando em alguns vídeos, esse airdrop poderia trazer aí sim um pump, uma subida nos mercados. A reunião do Fed derrubou os mercados, porém hoje eles liberaram os tokens aí, né, o que deu aproximadamente $1 bilhão entrando no mercado cripto. A galera vendeu um monte desses tokens, então por isso que ele está em uma grande queda. Porém, a galera pegou e investiu em outros tokens também, né? Como você pode ver, diversos outros protocolos estão subindo no dia de hoje, muito influenciado por causa do token da Arbitrum aí, certo? Então é isso pelo momento. E agora a gente vai ver uma visão aí mais de longo prazo, certo? Vai se basear nos ciclos do Bitcoin relacionado ao halving e os ciclos que acontecem. Eu vou explicar aqui. Se você não sabe o que é o halving, tem um vídeo aqui no canal onde eu explico o que é o halving. Você pode ver, eu vou deixar aí. Inclusive, se está gostando do conteúdo, já deixa o like aí, se inscreve no canal, curte, compartilha. Mas enfim, o halving é o seguinte: de 4 em 4 anos, a recompensa dos mineradores é reduzida pela metade, e isso gera um novo ciclo de alta no Bitcoin. Você pode ver que toda vez que aconteceu o halving, a gente teve aí aproximadamente 1 ano e meio de alta. Eu marquei aqui as barras, né, os dias. Então, halving de 2020, 1 ano e meio de alta. Halving de 2016, 1 ano e meio de alta depois que aconteceu. E o nosso halving de 2012 também, 1 ano e meio de alta depois que aconteceu. Após esse 1 ano e meio, aproximadamente, né, ele tem um ano inteiro só de queda. Ó. 2014, você pode ver que foi um ano inteiro só de queda. E 2019 também, 2018, desculpa, foi um ano inteiro só de queda, certo? E nosso 2022 também não foi diferente, a gente teve um ano inteiro só de queda. Agora o que está acontecendo, que eu quero mostrar para vocês, é algo muito interessante que aconteceu nos halvings passados também, que é o momento em que você quebra essa linha aqui, ó, de um ano de queda. Então, em 2015, quando ele quebrou aqui, ele veio, fez um reteste e foi quando se iniciou esse novo bull market aí, né, no Bitcoin, certo? Então, antes desse 1 ano e meio de alta, ele já estava subindo desde 2015, a partir do momento que ele quebrou essa linha de tendência. Aqui, né, ele quebrou, veio a retestar e seguiu. Em 2019 foi diferente. Ele quebrou essa linha de tendência e já iniciou o ciclo. Ele nem veio fazer um reteste, ele foi direto, ó. Já, pum, começou a subir com tudo. Aí aqui tá dando uma quedinha, aqui é o Covid, então a gente não considera como... Foi um movimento atípico nos mercados, certo? Porém, ele já iniciou o ciclo antes mesmo, né, do halving. E agora, em 2022, a gente está 2023, né, desculpa, a gente está vivendo uma situação parecida, onde ele finalmente quebrou essa linha de tendência, fez o reteste e já está começando aí um possível novo ciclo de alta que pode se desenrolar aí até o halving de 2024, onde realmente ele geralmente tem a sua guinada mais forte, e se desenrolar após maio de 2024, que é o halving, por aproximadamente até 1 ano e meio depois, certo? Então até ali, ó, final dezembro, novembro, às vezes um pouco antes, outubro de 2025, pode ser até onde o Bitcoin vai estar subindo, iniciando esse novo movimento de alta. Eu gosto de me basear nos ciclos, porque eles sempre se desenharam muito certinho, sempre a história realmente se repetiu no Bitcoin. Como eu vou mostrar para vocês aqui, esse cara separou uns gráficos interessantes para você ver em relação ao halving, certo? Quando você tem 72% de progresso, né, de tempo passado até o próximo halving, que seria o momento que a gente se encontra agora, né, o que aconteceu na história. Como eu mostrei ali no gráfico para vocês, né, em 2015 aí ele teve esse movimento de alta já iniciado, ó, começou a subir já no momento que a gente está agora, passou o halving, continuou subindo, deu 1 ano e meio, ele caiu. Aqui é a mesma coisa, ó, 72%, ele começou já a subir, teve um movimento de alta mais explosivo após o halving, um ano caindo, e agora a gente está nesse momento novamente, onde ele poderia estar aí, ó, começando a subir para encontrar o momento do halving o próximo halving, né, o quarto halving, e realmente estourar o preço, certo? Aqui é a mesma coisa, ele coloca o primeiro, o segundo, o terceiro halving um em cima do outro, e se você pegar nessa barra aqui, ó, e der uma olhada, nesse momento foi onde ele subiu, e nesse momento foi onde ele subiu também, então. E um último aqui, também falando sobre o halving, colocando em perspectiva, né, o que seria referente antes do próximo halving, onde a gente está, e o movimento que rolou na época, o que vai acontecer agora. Aqui, ó, em 2015, alta, em 2019, alta, e agora visto o cenário macroeconômico, visto os ciclos do Bitcoin,
visto que a galera está começando a entender um pouco mais como uma reserva de valor, como se fosse um ouro digital, né, uma forma de você escapar dessa situação dos bancos e da impressão de dinheiro, eu acho que o cenário é muito bullish e a gente pode sim estar iniciando aí uma nova bull run no Bitcoin. Não quer dizer que ele vai subir de uma vez agora para novos preços máximos, ele pode sim voltar a fazer um reteste, por exemplo, aqui no diário, ó, é super possível dele vir, perder essa linha aqui e fazer um reteste na zona dos 25. Porém, o 25 eu acho que ele não perde mais, porque é uma região que atua muito forte como resistência e agora vai ser um suporte muito forte. Então ele pode sim vir aqui retestar os 25, seria até saudável para o preço fazer isso, antes dele dar uma próxima pernada. E dando a próxima pernada, os alvos são aqueles que eu te falei. Vou puxar aqui a Fibonacci, para vocês verem. O primeiro a gente já atingiu, mais ou menos, né? Aqui nos 28. O segundo tá ali nos 36, 42 e 48, certo? Você pode ver também, ó, é verdade, aqui no gráfico diário, deixa eu deletar isso aqui, você teve um padrão ombro, cabeça, ombro, que está com um preço-alvo, né, de 34 mil, ó. Então aqui, ó, você tem um ombro, cabeça, ombro, que geralmente é um padrão de reversão, depois que você vem de uma longa tendência de baixa, ele costuma apresentar aí esse padrão para reverter o preço e iniciar uma nova tendência de alta. E se você, pegar, ó, agora eu vou medir o alvo dele, né? O alvo você pega aqui, ó, da altura de onde ele foi o mais alto até o mais baixo, deixa retinho, coloca aqui, ele vai dar para você ali, ó, mais ou menos 35, 34. Fiz meio torto, mas eu tinha feito direitinho, antes era 34. Enfim, esse é o cenário bullish, e para vocês falarem que eu não falo só de bullish também, eu vou falar agora o que pode ser o cenário bearish aí, mesmo que eu pense que é muito menor e não vai realmente afetar essa nova bull run do Bitcoin. Você tem lá nos Estados Unidos acontecendo a operação Choke Point 2.0. O que é isso? São os Estados Unidos criando uma série de leis, regulamentação e caindo para cima de empresas que mexem com o mercado de criptomoeda, querendo regular e atrapalhar e dificultar o desenvolvimento dessas tecnologias, certo? Eu não vou me aprofundar nisso, eu já falei em outros vídeos, mas se você quiser dar uma olhada depois, é interessante. Estão saindo notícias todo dia, que nem hoje a SEC lá caiu para cima da Coinbase com processos, enfim, estão querendo atrapalhar o mercado cripto lá. Isso pode ter muito a ver aí com eles estão querendo lançar um CBDC, que seria o dólar digital controlado pelo Fed. Você tem também a Mongox, que no começo de abril, dia 6 de abril, vai devolver aí bilhões, né, 14 bilhões de reais em Bitcoin para os seus usuários que perderam esse dinheiro. Isso aqui é uma corretora que quebrou há muito tempo atrás, mas agora vai devolver o dinheiro para parte dos usuários. Enfim, é muito dinheiro que vai ser devolvido no dia 6 e muita gente que não tinha essa grana e agora tem, pode querer vender, isso pode gerar uma pressão de venda momentânea. Acho que no dia pode ser que caia um pouco, mas tá aí uma oportunidade de comprar mais, porque eu ainda acredito que a corrida de longo prazo é maior. E temos também, por último, a atualização Xangai na rede do Ethereum, onde em abril também vão ser liberados os Ethereums que estão em stake. Só que isso eu acho que não vai atrapalhar tanto no mercado, porque quem deixou o Ethereum em stake provavelmente é quem acredita em cripto e está acompanhando a situação, o bull run. Então eu acho difícil de ter muita venda sobre esses Ethereums. Bom, acho que por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Se vocês gostaram, se inscreva no canal, deixa o like, compartilha. Toda semana eu trago análise de Bitcoins aí. E se a gente realmente está entrando numa nova bull run, não só o Bitcoin, mas podemos ter momentos muito interessantes aí de entradas em altcoins, que é onde o dinheiro, para quem não tem tanta grana, realmente é feito aí no mercado de cripto, onde você consegue às vezes 10, 20, 30 vezes o seu dinheiro investido em cima de um protocolo só. O Bitcoin é ótimo, é uma reserva de valor, porém as altcoins aí, para mim, é o lucro mais interessante. Então eu vou começar a trazer mais isso para o canal também, vídeos falando sobre altcoins. E bom, é isso aí. Abraço, espero ter ajudado aí com o conteúdo. Tamo junto e valeu.